Quando eu tinha meus 15 ou 16 anos, eu li Casagrande Senzala. Fiquei apaixonado pelo livro e cheguei à conclusão de que era impossível entender o Brasil sem conhecer a África. Como é impossível entender o Brasil sem conhecer Portugal, sem conhecer a história portuguesa. Eu tinha um professor nessa época, Herbert Parentes Fortes, que era um piauiense extremamente inteligente, um grande especialista em Euclides da Cunha, um grande filólogo. E quando eu contei a ele o meu entusiasmo com o Casagrande Senzala, ele me aconselhou a ler Os Africanos no Brasil, de Nina Rodrigues, e Costumes Africanos no Brasil, do Manuel Quirino. A partir daí eu nunca mais me desliguei da África. Não havia nada nas livrarias brasileiras sobre África. Era muito raro. Mas às vezes no sebo, de vez em quando, eu encontrava um livro. Assim, eu encontrei o Maurice Delafosse, encontrei o relato de viagem do Hermenegildo Capelo e o Ivens, Capelo e Ivens. Fui encontrando uns livrinhos nos sebos cariocas. Não dava nem para fazer uma dúzia de livros, não dava para compor uma prateleira de estante. Mas era o que havia. E comecei a ficar curioso de tudo que se publicava no país sobre a África. Por essa época, o Gilberto Freire e o Pierre Verger publicaram uma série de artigos na revista O Cruzeiro sobre ex-escravos brasileiros que haviam retornado à África e formado comunidades lá. Isso corroborava o que contava sobre esses brasileiros o Nina Rodrigues, sobretudo a história do Xaxá, Francisco Ferques de Souza, que me atormentou a vida inteira, até que eu escrevi um livro sobre ele. Quando eu entrei no Itamaraty, fui tratar da África e Oceania, relações econômicas com a África e a Oceania, com o Índico e o Pacífico, para ser mais preciso. Me dediquei basicamente ao Japão, que tomava metade do meu tempo. Mas sempre tinha alguns momentos para ler os relatórios que vinham das embaixadas de Londres, de Paris, de Lisboa, das Nações Unidas, sobre o início das independências africanas, sobre a formação dos primeiros estados africanos. E encontrei na biblioteca do Itamaraty livros preciosos que tinham sido do Barão do Rio Branco sobre os portugueses e italianos que haviam estado na África no século XV e XVI, que são preciosíssimos e que eu continuo lendo até hoje, porque são fontes de informação extraordinárias sobre a África antes dos portugueses. Posteriormente eu fui para Lisboa e de repente abriu-se um mundo que eu comecei a descobrir que a bibliografia sobre a África era enorme, que se escrevia extraordinariamente sobre a África, que a África estava nas universidades, que a África estava nas grandes coleções das grandes editoras, que havia revistas dedicadas à história africana e à África. E nada disso nós sabíamos no Brasil. Quer dizer, o Brasil, que era impregnado de África, não dava a menor importância à África. Quer dizer, você tinha países que não tinham a menor conexão com a África, com estudos africanos desenvolvidos, e nós não tínhamos praticamente nada. Aí eu fui tomado por esta mania, a tal ponto que houve uma época que me chamavam de Alberto Africano. Tomado por esta mania que ninguém entendia bem o que era, mas que era a minha convicção, em última análise, de que, primeiro, que sem conhecer a África não conheceríamos jamais o Brasil. E segundo, que valia a pena conhecer a África por ela própria e não apenas por suas conexões com o Brasil. Que a África tinha um lugar determinado e certo na área do conhecimento humano. E além disso, a África trazia alguma coisa que agradava ao poeta que eu sempre fui. Quer dizer, é que era possível ainda trabalhar com a África com a imaginação. Eu fui à Nigéria em outubro de 1960 para as cerimônias da independência da Nigéria, surgimento da Nigéria como nação. Viajei de Lisboa para Roma, de Roma para Kano e de Kano para Lagos. Quando eu cheguei em Kano, que é uma área islâmica da Nigéria, eu já me espantei no aeroporto, porque as autoridades que nos estavam esperando, havia uns dois rapazes de terno e gravata, e todos os outros estavam com roupas tradicionais. E eram roupas tão bonitas,
que pareciam aquelas roupas do Renascimento italiano, que a gente vê nos grandes afrescos na Itália. Roupas coloridas, umas brancas, outras coloridas, esvoaçantes, grandes quantidades de fazenda para fazer a roupa, chapéus e gorros extraordinários. Então, de repente, eu, ao descer do avião, me senti profundamente humilhado. Quer dizer, diante da beleza do vestuário que eu estava vendo, eu realmente não estava vestido a rigor. Não estava vestido à altura dos acontecimentos que eu ia presenciar. A experiência desses dias em Lagos foi muito interessante, porque nós tínhamos dois rapazes à nossa disposição que conheciam verdadeiramente a cidade. Então, em poucas horas, nos mostraram o que havia de essencial, que era importante para ser visto, para um brasileiro ver, que era o Brazilian Quarter, ou Quarteirão dos Brasileiros, a Igreja dos Brasileiros, as várias mesquitas dos brasileiros, a casa do Obá, o Rei de Lagos, a casa do governador, que foi construída por um brasileiro. E realmente foi muito interessante caminhar pelas ruas de uma cidade africana, como se eu estivesse na rua 7 de Setembro, aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei a que rua de São Paulo equivaleria, uma rua do século XIX ou do início do século XX, que ainda haja na cidade de São Paulo. Mas aqui no Rio seria a rua da Alfândega, a rua 7 de Setembro, naquela proximidade do Largo da Carioca, quer dizer, aqueles mesmos prédios de 2 andares, com varandas de ferro fundido e trabalhado, janelas de persianas, exatamente como se estivesse caminhando pelas ruas de Salvador ou do Rio de Janeiro. E, evidentemente, isso foi uma emoção muito forte.